Olá pessoal, vamos começar então o nosso curso de Mecânica Quântica, Teoria Quântica 1, e no capítulo 1, que é baseado no capítulo 1 do Sakurai, com algumas adendos do capítulo 1 do Davidov, 4 do Messiah e capítulo 4 do Shankar, mas basicamente seguindo a ordem do capítulo 1 do Sakurai. Deixa eu pegar o laser aqui. Cadê aqui? Muito bem, então vamos começar com um pequeno histórico, né, relembrando alguns detalhes importantes então e algumas diferenças importantes, né? Então, primeiro, o que a gente chama a física clássica e a física quântica? A física clássica ou teorias clássicas é um termo geral que envolve a mecânica newtoniana, a termodinâmica e a eletrodinâmica clássica. Basicamente estuda os fenômenos nos quais os corpos são extensos e possuem grande número de átomos, ou seja, basicamente a gente encara a matéria como contínua. Tá? No final do século XIX, da metade para o final do século XIX, houve um grande melhoramento nos aparatos experimentais que envolviam diferentes áreas, como, por exemplo, técnicas de vácuo, em que permitia criar um ambiente com uma reduzida, ou um ambiente controlado, uma atmosfera controlada, técnicas envolvendo radiofrequência, tá? Por conta do desenvolvimento do eletromagnetismo. Isso permitiu a possibilidade de se estudar átomos e partículas, a gente fala isoladas, mas não é bem isoladas, seriam em baixa densidade, né? Então vapores formados por átomos, né? Por elementos químicos, numa pressão tão baixa que eles poderiam ser considerados quase como partículas individuais. Um outro fenômeno importante da metade final do século XIX é a descoberta da radioatividade, dos elétrons, né? a ideia da composição inicial da matéria, dos raios-x e assim por diante. E esses fenômenos, tanto o que se observava com átomos e partículas isoladas, a radioatividade, certas propriedades dos elétrons e dos raios-x, a física clássica não conseguia explicar. Então, tudo que conhecia do arcabouço teórico da mecânica newtoniana, da termodinâmica e do eletromagnetismo clássico, tipicamente o que se podia descrever com base nas equações de Maxwell, tá? Não conseguiam explicar esse conjunto de fenômenos importantes que começavam a surgir, né? Então, pegando aqui algumas datas importantes, aqui fazendo uma linha do tempo de alguns fenômenos importantes, e a grande data que marca assim, o início dessa linha do tempo é, na verdade, na virada do século, em 1900, com Planck e a radiação de corpo negro. Junto com isso, em 1905, a explicação de Einstein, né, do efeito para o efeito fotoelétrico. Esses dois resultados importantes, o efeito fotoelétrico havia sido observado antes por Hertz, né, que estudando a produção de descargas elétricas dentro de uma ampola de Crookes, que é basicamente uma ampola de vidro em vácuo, né, em baixa pressão, Hertz descobriu que se você jogasse luz, facilitava a ejeção de elétrons, né? Essa combinação da radiação de corpo negro, o modelo de Planck e a explicação de Einstein para o efeito fotoelétrico indicava que a luz era absorvida e emitida na forma de pacotes ou de quanta de energia, que são os fótons, com energia igual a h ni, a frequência da luz, ou h cortado ômega, h cortado é h sobre 2π.
Em 1913, teve um outro fenômeno, uma outra descoberta importante, que é o efeito Compton. Descobertas de Compton, de que o espalhamento Compton, que a gente chama, né? De que os fótons interagem com os elétrons como se fossem corpúsculos, transferindo momento, o que significa que o fóton, além de carregar energia, ele também carrega momento, né? E esse momento dado por H cortado vezes K, onde K é 2π, o módulo de K, né, 2π sobre o comprimento de onda. Em 1924, vem a proposta de de Broglie. Então, os experimentos de Planck, a explicação de Einstein do efeito fotoelétrico, o efeito Compton, indicavam que a radiação tinha um comportamento de corpúsculo. E em 1924, Louis de Broglie, então, propõe que o reverso também era verdadeiro, ou seja, a matéria, como a gente conhecia, ela também poderia ser descrita como se fosse onda, que a gente chama ondas de matéria, né? Isso então foi uma proposta teórica de Louis de Broglie, mas em 1927 e 1928, os experimentos de Davidson e Germer, e 1928 de Thomson e Tartakovsky, que provaram que o elétron podia sofrer difração. Então, a difração, que é um fenômeno eminentemente ondulatório, era experimentado pelo elétron. E isso, então, mostra que a hipótese de de Broglie era verdadeira e que o elétron, que era uma partícula, se comportava também como onda. Tá? E é o que a gente chama de dualidade onda-partícula, e no caso do elétron, o momento, o módulo do momento é h sobre lambda, onde o lambda seria o comprimento de onda de de Broglie do elétron. Bom, essa linha de tempo, vocês perceberam aqui, que chama paralela 1. Né? Em paralelo a tudo isso que estava acontecendo no campo teórico, experimental da física, no campo da espectroscopia, que era o lado muito mais experimental, uma série de coisas interessantes acontecia, principalmente favorecido pelas melhorias tecnológicas. Por exemplo, em 1885, Balmer descobre que o átomo de hidrogênio, quando basicamente era uma ampola, né? Uma ampola de Crookes, de novo, então uma ampola de vidro selada em que Balmer colocou hidrogênio e passava uma corrente elétrica, uma descarga elétrica, e esses átomos emitiam luz. E quando Balmer foi olhar como é que era a luz emitida, ele percebeu que o átomo de hidrogênio emitia somente alguns comprimentos de onda, essa aqui na série do visível, na região do visível, da luz visível, e foi chamada de série de Balmer. Em 1888, Rydberg propõe uma fórmula empírica, que é uma lei empírica, que explica o comportamento, então, como variava o comprimento de onda, né, nessas linhas de emissão, que a gente chama da série de Balmer. É uma lei empírica, então, de Rydberg, que carrega o efeito quântico da proporcionalidade entre a frequência e a energia, e a quantização da energia proposta por Planck só em 1900. Então, a fórmula empírica de Rydberg, na verdade, já carregava elementos da proposta de quantização da emissão de radiação da forma quantizada por Planck. Em 1906, Lyman, então, descobre o que a gente chama a série de Lyman, que é na região do ultravioleta, também do átomo de hidrogênio, e aí uma série de outras. Em 1908, a série de Paschen, a série de Brackett, a série de Pfund, que são séries com emissão agora dentro do infravermelho. Né? Então, e aí uma série de estudos foram feitos, não só com átomo de hidrogênio, mas com vários outros, com vapor de sódio, átomos de hélio, dos gases nobres, né? De neônio, e observou-se, então passou a observar que vários elementos químicos, todos que eram possíveis de se fazer na forma da ampola, né? De uma ampola evacuada e que se fazia, então, uma atmosfera em baixa pressão do gás, tinha uma emissão que era composto por linhas espectrais muito bem definidas
e não formado por um contínuo de cores, né? Como era observado, por exemplo, na luz do Sol e assim por diante. Né? Em 1913, um elemento importante é a proposta de Bohr, né? O modelo atômico de Bohr, que tenta juntar todas essas descobertas, né? Então, Bohr, um grande teórico, tenta pegar todas essas informações que vêm dos espectroscopistas, né? Com a quantização de Planck e Einstein, né? E todos esses fenômenos, a proposta de a lei de Rydberg, né? A lei empírica de Rydberg e assim por diante, e propõe então um modelo de Bohr que é basicamente uma lei de quantização das órbitas, do momento angular nas órbitas. Então, no modelo de Bohr, ele diz que os elétrons ocupam órbitas, né, em torno do núcleo no átomo de hidrogênio, que tem momento angular quantizado. Né? E em 1922, Frank Hertz, mais tudo que se conhecia, né, Lyman, Balmer, Paschen e Pfund, mostram então que as energias dos elétrons nos átomos realmente são quantizados e só podem assumir valores bem definidos. Isso tudo se junta, então, com aprimoramentos no modelo de Bohr, a equação de onda de Schrödinger, que acontece também nesse período, né, no início do século XX, as interpretações de Heisenberg e os trabalhos de Dirac, que a gente vai falar bastante nesse curso, Fock, Pauli e assim por diante, uma série de teóricos que trabalharam então para montar o arcabouço do que a gente chama então hoje a mecânica quântica. Né? Então, essa assim, rapidamente é a introdução, a linha do tempo que nos conduziu a essa teoria. Então, é um ramo novo da física eminentemente do século XX, ou seja, do século passado, né? Que nós estamos no século XXI. Muito bem. Vamos agora dar uma puladinha e vamos falar de um experimento importante, que é o experimento de Stern-Gerlach. E por que esse experimento ele vai ser importante? Ele é importante por vários motivos, mas nós vamos voltar a ele de forma recorrente ao longo do curso. Né? Do que se trata esse experimento proposto por Otto Stern e acho que é Walter Gerlach, na Universidade de Frankfurt. Basicamente, eles se basearam então no modelo de Bohr, né? De que o momento angular do elétron devia ser quantizado, e se o elétron é uma carga elétrica numa órbita com um momento angular orbital constante, significa que ele pode ter momento magnético. Então, basicamente, a ideia do experimento de Stern-Gerlach era testar se porque o elétron numa órbita, né, como se fosse uma espira, né? Então isso gera um momento magnético, que a gente conhece, é o momento magnético orbital, né? Que vem por conta do fato de ser uma carga elétrica numa espira com momento angular constante. Né? Espira de corrente que a gente sabe desde o eletromagnetismo que pode gera um momento magnético. Então a ideia do experimento de Stern-Gerlach era essa. Né? Então Stern era um teórico, né? Ele era professor assistente de Max Born, e Gerlach era o experimental. Os dois trabalhavam na Universidade de Zurique, um no Instituto de Física Teórica, outro no Instituto de Física Experimental. E, basicamente, a proposta de Stern do experimento, então, aí Gerlach foi ver como é que seria possível realizar. Tá? Então, Gerlach propôs, então, usar amostra, átomos de prata, que eram colocadas dentro de um forno, e o motivo da prata é porque
a temperatura em que uma amostra de prata começa a sublimar, ou seja, começa a gerar um vapor de átomos de prata, era o suficiente para as temperaturas de forno que era possível atingir naquela época, né? Então, fornos de laboratório poderiam produzir. Então, basicamente a ideia era produzir como se fosse um canhão de átomos de prata, né? Então, era prata dentro de um forno aquecido com um pequeno furo. Isso produzia feixe de átomos de prata que poderiam ser colimados, né, por um conjunto de fendas. A ideia era produzir um feixe paralelo de átomos de prata. E a prata, a gente sabe por que isso funcionou bem hoje, porque a prata tem um número atômico 47 e uma distribuição eletrônica interessante, que é essa aqui, com um único elétron na camada 5s1, né? Ou seja, tem todas as camadas fechadas, né? Então, a camada 1, 2, 3, 4 e a camada 5 com um único elétron no orbital 5s1, o que dá um momento, um momento magnético total igual a meio, né? Basicamente, essa que é a ideia. Então, um elétron isolado na última camada e o spin total desse átomo, era essa a história, no fundo, o experimento Stern-Gerlach, ele mede o spin. Então, foi um experimento super importante na história da mecânica quântica, porque foi o primeiro experimento que mostrou, provou a evidência do momento magnético do átomo, né? O momento magnético total do átomo é proporcional ao spin desse elétron, isso a gente sabe hoje, né? E a ideia, então, deles é o seguinte: eu tenho um forno, um conjunto de fendas, gero um feixe de átomos paralelos e passo por uma região em que eu posso criar o campo magnético, né? Então, isso aqui é um campo magnético inhomogêneo, essa geometria que eles criaram aqui, né? Com o polo norte assim, um polo sul dessa forma. E o que se esperava é que os átomos de prata, ou o resultado clássico, o que é que seria? Eu tenho átomos de prata que são produzidos nesse forno. Esses átomos de prata vão ter uma orientação qualquer, né, desse momento magnético, desse último elétron na última camada, e a partir do momento, então eu tenho um feixe de átomos aqui quente, eu ponho aqui um anteparo de vidro, basicamente, né? E o que eles vinham era uma mancha, né, na placa de vidro. Então, colocavam a placa de vidro. Se não tinha, né, campo magnético ligado, aparecia uma mancha só central. E o resultado clássico seria aparecer uma mancha ocupando, distribuída igualmente, né, que identifica que os átomos, ao passarem por essa região de campo magnético, teriam um momento magnético de qualquer magnitude em relação à orientação do campo magnético. O que aconteceu, na verdade, é que se observa a separação. Sem campo magnético, você tem os átomos chegando em uma região central, e à medida que liga-se o campo magnético, eu tenho uma separação. Na verdade, forma como se fosse assim, um desenho de um lábio, né, por conta da geometria do campo magnético. Eu tenho uma separação, então, dos átomos como se eles tivessem dois conjuntos, como se eles tivessem dois valores específicos de campo magnético, né? Um que era defletido para cima em relação ao centro aqui, né, ao eixo central aqui, que alinhava forno, centro do campo magnético e tudo mais, e um outro conjunto de átomos que era defletido abaixo dessa linha central, né? Se a gente toma isso aqui a direção Z, então qual é a ideia? O momento magnético é proporcional ao spin, a energia devido ao campo magnético, que é basicamente qual é a energia de um dipolo magnético colocado na presença do campo magnético, é menos μB. A força, então, é a derivada. Então, se eu quero saber qual é a força que faz com que
vai provocar a deflexão dos átomos, essa força ao longo da direção Z, que faz o átomo defletir para baixo ou para cima, é menos ddz do produto μB. Então isso aqui, se a gente considera que o momento magnético para cada átomo é constante, e isso aqui vai ser basicamente μ na direção de Z, μ escalar B, né? μ na direção de Z, a derivada de Bz em relação a Z, ou seja, da componente Z do campo magnético. O arranjo de Stern-Gerlach, então, mede a componente Z de μ, porque dB/dz é conhecido, né? Nesse arranjo de campo magnético, se a gente sabe a geometria dos polos magnéticos aqui, é possível medir essa intensidade ou a variação do campo Z. Por isso que o campo é inhomogêneo, né? Inclusive, porque o campo precisa variar, é dB/dz, né? A força é dB/dz, dBz/dz. Então tem que ter um gradiente de campo na direção de Z. Né? Então, o que o arranjo de Stern-Gerlach faz é medir a componente Z do momento magnético do átomo. Né? Ou medir o spin, ou a componente Z do spin, a menos de uma constante, porque o momento magnético é proporcional ao spin. Né? Então, é uma forma de medir a componente Z do spin do átomo. Né? Aqui tem uma foto do trabalho original de Stern-Gerlach, né? Aqui a placa de vidro sem o campo magnético, aqui com a aplicação do campo magnético, tem essa abertura, então, entre os dois feixes. Né? E tem esse formato assim exatamente por conta da geometria do campo magnético. Tá? Que à medida que vai indo para as bordas, o campo magnético vai para a direção horizontal. Né? Então, se a gente olha a região central, é essa aqui que interessa, essa separação aqui que dá informação, então, sobre, em relação ao gradiente de campo na direção Z, que daria informação sobre o momento magnético dos íons. Né? Então, qual foi a interpretação dada por Stern-Gerlach? Então, que eu tinha dois tipos de átomos, como se os átomos que emergissem do forno, eles, na verdade, fossem formados por duas populações, com duas possíveis orientações, então, do momento magnético do átomo, ou, em outras palavras, com orientação do spin ou na direção mais, a componente Z do spin, ou na direção mais, ou na direção menos. E isso fazia com que os átomos, então, de um sinal defletiam numa direção, de outro sinal defletiam na outra, a depender, obviamente, da orientação que a gente põe aqui para o campo magnético. Tá? Essa aqui é uma plaquinha só, para curiosidade, uma placa que tem no Instituto de Física de Frankfurt, né, em homenagem acho que foi aos 100 anos, alguma coisa assim, do experimento de Stern-Gerlach. Tá? Muito bem. Antes de continuar, tem uma simulaçãozinha interessante aqui para a gente explorar um pouquinho esse experimento de Stern-Gerlach. Então, vou pegar aqui a nossa simulação. Então, basicamente, o que é que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui simulando o experimento que Stern-Gerlach fizeram. Então, aqui tem o forno, então está dizendo aqui onde eu tenho os spins, né? A orientação do eixo Z vai ser assim, essa aqui vai ser a orientação do eixo X, essa aqui é a orientação do eixo Y. Tá? Eu posso, eu estava apontando no lugar errado, né, gente? Essa aqui é a orientação do eixo X, então aqui eu tenho os fornos, né, o forno que vai gerar os spins, e essa caixa aqui identifica a região de campo magnético. Então, quando eu atiro um átomo, né, digamos assim, ele vai sair ou por um lado ou para o outro. Então, se eu escolho aqui o forno em que eu tenho orientações aleatórias do spin produzido nesse forno, que é o que a gente imagina que deve acontecer, né, e eu registrar continuamente, né, o que eu devo esperar, então aqui essa contagem aqui embaixo me diz quantos átomos, então,
estão saindo pelo canal positivo, que teria orientação positiva do spin, né, na direção Z, e quantos teriam orientação negativa na direção Z. Nesse caso aqui a gente está barrando, né, tem uma plaquinha aqui que eu posso barrar, né, se eu vier aqui eu barro ou a saída positiva ou a saída negativa, então 50% para cada lado. Eu posso também girar esse arranjo de Stern-Gerlach, né, por exemplo, na direção X, e aí, de novo, eu tenho um resultado parecido, que 50% em qualquer uma das direções. Agora, o que é interessante é que eu posso girar isso aqui em qualquer direção, que eu sempre vou ter, por exemplo, se eu pegar 45 graus em relação, girando em torno do eixo Y em relação ao eixo X, eu também tenho 50% em relação a essa direção, né? Então, aqui tem uma propriedade interessante, né? Significa que os átomos eles saem como se fossem duas populações mesmo, e parece que é independente da orientação que eu escolho aqui essa região de campo magnético que eles vão atravessar, né? Beleza, então eu vou deixar aqui em 0 esse primeiro, então deixar aqui ao longo do eixo X, e vou acrescentar um segundo magnétor, ou seja, uma segunda região de campo magnético que eles têm que atravessar. Pronto. E primeiro eu vou colocar essa segunda região com orientação 0. Tá? E aqui eu acho que não tem nenhuma novidade. Eu deixei aberto o canal positivo, né, dos átomos com spin Sz+, e aqui também com spin Sz+, então o que eu devo esperar é que 50% vai passar pelo canal mais, 50% pelo canal menos, e aqui 100% vai passar pelo canal mais, né? Já que eu já selecionei aqui os spins que tem componente Z na direção positiva. Tá? Pronto, se a gente fizer isso, é isso aí mesmo que a gente tem. Tá? Se eu mudar aqui qual a plaquinha que eu vou barrar, né? Ou seja, se eu seleciono o canal menos aqui, eu tenho 0 passando, então, pelo canal menos. Então, parece que até aí nenhuma surpresa muito grande, né? Eu tenho átomos saindo do forno com uma orientação qualquer, dos spins, atravesso uma região em que eu seleciono, ou a gente chama isso na mecânica quântica de filtragem, né? Eu filtro os átomos que têm spin positivo na direção Z, ou seja, tem Sz+, e se eu coloco uma segunda região de campo magnético, também selecionando a região Sz+, todos passam, então, porque eu já fiz a filtragem aqui. Beleza. O que acontece se eu coloco esse segundo agora orientado 90 graus? Tá? Então, se eu colocar esse segundo orientado 90 graus, vai acontecer uma coisa interessante. Tá aí o resultado. O que esse resultado está me dizendo? Está me dizendo que após atravessar a primeira região de campo magnético, ou o primeiro arranjo de Stern-Gerlach, como a gente fala, né, e ter separado a população em metade com spin Sz+, e metade com Sz-, se eu ponho uma região de campo magnético agora orientado na direção X, esse grupo que passou aqui pelo canal Sz+, se divide em 50% SX+, e SX-. Interessante, né? Quer dizer que eu faço uma seleção aqui na direção mais, e quando eu coloco na direção X, falar, não, tudo bem, é porque quando passou aqui eu só estava selecionando na direção Z, né? A componente X podia ser qualquer uma, será que pode mesmo? Isso aqui é campo magnético, né? Mas enfim, ele teria sido defletido para fora, mas vamos dizer, tá, tudo bem, né? Então é como se essa população aqui agora tivesse duas orientações possíveis em relação à componente X. O mais interessante é se eu coloco um terceiro arranjo de Stern-Gerlach na mesma orientação do primeiro. Então aqui agora eu tenho um arranjo de campo magnético orientado no eixo Z, um orientado no eixo X, ou seja, girado 90 graus, e outro na mesma orientação do primeiro.
que é que vai acontecer? Aí acontece uma coisa interessante. Em cada etapa passa 50%. Ou seja, mesmo eu tendo já selecionado no primeiro arranjo de Stern-Gerlach os átomos que têm spin Sz+, o terceiro arranjo ainda tem 50% Sz+, e Sz-. Como é possível, né? Se eu já selecionei aqui os átomos que tinham componente Sz+. Então, é porque a gente está aqui fazendo um raciocínio clássico. Né? Porque, do ponto de vista quântico, isso tem uma explicação interessante. Porque entre um arranjo de Stern-Gerlach e outro na direção Z, eu coloquei uma região de campo magnético na direção X. Então é como se essa aqui meio que destruísse a informação que eu tinha obtido aqui, né? Ou seja, esse arranjo de Stern-Gerlach, ele seleciona na direção Z. Esse aqui seleciona na direção X, mas é como se deixasse aleatório a direção Z, né? E aqui, de novo, 50%. Então é como se esse aqui interferisse no resultado dessa primeira filtragem. Né? Isso aqui é super importante. Tá? Vou parar essa simulação. Depois eu passo... Flash agora não está funcionando. Depois eu passo, quem quiser brincar um pouquinho com essa simulação, eu passo umas dicas aí de como fazer para rodar. Mas, voltando então aqui à nossa aula, então, fazendo um resuminho, né? Então a gente tem aqui aquela primeira situação com um arranjo de Stern-Gerlach. Essa situação em que eu tenho os dois arranjos de Stern-Gerlach orientados na mesma direção. Se eu ponho um segundo arranjo na direção Z, então os átomos de prata com Sz+ se dividem em 50% Sx+, e 50% Sx-, ou seja, o feixe tem Sz+ e se divide em proporções iguais de Sx+ e Sx-, né? Então aquela pergunta que a gente fez, como é que é isso? E esse último resultado, que é, talvez, assim, do ponto de vista clássico, seja o mais inesperado, né? Mas nós vamos ver ao longo do curso, né? Ao longo desse primeiro capítulo, que a gente vai conseguir explicar esse resultado tranquilamente dentro do arcabouço da mecânica quântica. Né? Então, aqui é aquilo lá, né? Como explicar se a gente compara esse experimento com dois arranjos de Stern-Gerlach orientados na direção Z, com esse em que eu coloco um orientado na direção X no meio dos dois, o resultado é bem diferente, né? Então aqui eu tenho 100% passando, porque eu já selecionei os que tinham passando pelo canal Sz+, porque eu já tinha selecionado nesse. Mas aí a gente pode dizer, mas aqui eu também selecionei. Mas tem esse orientado na direção X no meio do caminho dos dois. E isso nós vamos ver que faz toda a diferença dentro do arcabouço, ou seja, dos conceitos da mecânica quântica, certo? Então, a ideia é que o feixe que emerge de um aparelho de Stern-Gerlach que tem componente Sz+, Sx+, ou Sx-, é totalmente insatisfatório e não explica, então, esse último resultado. Então, o experimento de Stern-Gerlach, além de demonstrar a existência do spin do elétron, revela outra peculiaridade da mecânica quântica. Não é possível conhecer simultaneamente Sz e Sx. Tá? O conhecimento de um destrói o conhecimento de outro. Tá? Então, eu escolher a orientação de Sx+, nesse segundo arranjo aqui de Stern-Gerlach, né? Estou chamando aqui segundo Sg, segundo de Stern-Gerlach, toda a informação anterior, ou seja, a filtragem que a gente tinha feito com esse primeiro arranjo, ela meio que se perde. Né? E por que isso acontece? Nós vamos entender, então, nos próximos capítulos. Nos próximos tópicos, então, desse curso. Então, vou parar por aqui. Em breve temos, então, mais. Valeu, pessoal. Até a próxima.